Oi, gente, boa noite. Quem tá aí já tá conseguindo ver minha tela, tá me ouvindo bem? Daqui a pouco vamos começar. Estão me ouvindo, gente? Tá tudo certo? Alguém escreve para mim no chat. Estão conseguindo enxergar minha tela, por favor? Perfeito, meninas, obrigada. Vou esperar só mais uns minutinhos e a gente já começa, tá? Já vou. Então vamos começar, né? Já é 8 horas em ponto. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de terça-feira, né? Meu nome é Meirielle e hoje eu vou compartilhar com vocês a aula sobre os óleos essenciais e o uso interno. Se vocês tiverem alguma dúvida, sinta-se à vontade a me perguntar. Pode perguntar no chat, ou se preferir, pode também ligar aí o... Deixa eu só apagar isso daqui. Ligar o som, que eu vou respondendo vocês na medida do possível, tá? Se por acaso acontecer alguma coisa na tela ou também no som, me avisem, porque o meu computador ele tá dando uma travadinha, mas vai dar certo. De vez em quando eu vou parar para liberar o pessoal aqui, tá? Porque ele não vai sozinho. Então vamos lá, a nossa educação continuada hoje vai ser dividida em 4 módulos, tá? No primeiro capítulo eu vou falar para vocês por que usar os óleos essenciais internamente. No segundo, vou trazer uma pesquisa para vocês entenderem, né, a eficácia dessa utilização. No terceiro, orientações de segurança, que esse módulo, terceiro capítulo, para mim é o mais importante dessa aula. E o quarto, como usar os óleos essenciais internamente. Algumas dicas, né, para você incluir no seu dia a dia de uma forma segura. E inicialmente, né, nesse primeiro módulo, por que usar os óleos essenciais internamente? Eu acredito que, assim como eu, né, muitas pessoas que tiveram o primeiro contato com os óleos essenciais ficaram se questionando esse método, né? Essa terceira forma de uso que a Doterra tem. Relembrando, nós temos o uso tópico, o uso aromático e o terceiro, o uso internamente, que é fazer a ingestão dos óleos essenciais, né? O uso aromático, ele é muito eficiente, porque quando você inala um óleo essencial, né, você consegue trazer um efeito diretamente no seu sistema emocional. Então, você fazer a inalação, você consegue revigorar, energizar ou até mesmo acalmar os seus sentimentos, né?
Como a doTERRA ela tem esse sistema, né, de todos os óleos ser poder terapêutico, você inalar o óleo essencial, você consegue ir diretamente no seu sistema central das emoções, que é o seu sistema límbico, né? O segundo método que nós utilizamos os óleos essenciais é o uso tópico. Esse uso tópico, geralmente, ele é com auxílio do óleo carreador para carregar o óleo essencial para dentro do seu organismo. Porém, você precisa naquela determinada região. Então, o tópico é mais para trabalhar aquele local. Quando você usa o óleo, por exemplo, eu estou com uma dor no meu braço, você usa naquele local, é para você acalmar, nutrir, suavizar, né, essa questão da massagem do próprio músculo. Então, esse é o segundo método. E o terceiro método é o interno, que é o que nós vamos estudar hoje. Por que usar os óleos essenciais? Temos 4 pilares. A primeira razão mais comum para a ingestão dos óleos essenciais é colher os benefícios internos que ele traz para o nosso corpo. Quando você ingere o óleo essencial, você está trabalhando de dentro para fora o seu organismo. Hoje nós temos aí uma média de 100 produtos da doTERRA. Vamos estimar que uns 70% dos nossos óleos nós podemos usar ele internamente, fazendo a ingestão. O segundo ponto, o pilar principal, é que cada óleo possui uma estrutura química diferente. Isso significa que ele fornecerá ao nosso organismo propriedades e benefícios exclusivos. Quando você tem uma gama de óleos essenciais, cada um vai atuar em uma determinada situações, como por exemplo, um detox linfático, um outro óleo para ajudar na questão da inflamação, uma questão de dor. Então, cada óleo essencial possui a sua propriedade química. Isso é fantástico para nós, né? A questão de promover, né, a função celular saudável, que você consegue romper a membrana celular e ir diretamente para a corrente sanguínea. Então, você consegue reforçar a sua saúde gastrointestinal. Então, você pega a questão do estômago mesmo e do intestino. Você pode usar o óleo essencial internamente para diversas situações, até mesmo para a função, né, de aumentar o seu sistema imunológico. Então, oferece essa limpeza do próprio organismo de dentro para fora. Eu gosto muito de usar os óleos internamente. Para mim, eu acredito que tem uma eficácia muito grande quando se trata para aumentar o sistema imunológico, por exemplo. Quando se trata da questão emocional, o fato é sempre inalando. Mas fora isso, eu gosto muito de usar o óleo internamente, caso ele tenha liberação para ser usado, tá? Quando são usados adequadamente, os óleos essenciais contêm uma ampla variedade de benefícios e bem-estar que vem do seu uso interno. Isso a gente vai conseguir ver todos os benefícios com o passar dos próximos slides. Tem hora que dá uma travadinha nesse método aqui, mas vai dar certo. Deixa eu ver aqui se passou, senão eu vou ter que tirar. Aqui. Por que usar os óleos essenciais internamente de uma maneira assim segura, né? Quando você usa os óleos para benefício interno, tem alguns métodos que eu gosto de utilizar, como por exemplo, você quer adicionar numa salada, fica ótimo. Eu adoro colocar o limão siciliano para temperar a salada. Você pode aplicar o óleo essencial nas suas bebidas, tanto em chá, como também em sucos, em água. Você pode adicionar para fazer um tempero. Então, você pode trazer um sabor para a sua alimentação de uma forma totalmente saudável. Quando você usa, por exemplo, na água, você consegue estar substituindo, por exemplo, o refrigerante, fazer ali uma mistura, por exemplo, de água com gás, um óleo essencial de limão. Se você quer colocar um pouco de açúcar, por exemplo, no lugar do açúcar você coloca o xilitol, que aí você consegue fazer uma mini Sprite ali de uma forma totalmente natural. Então você pode brincar com os óleos essenciais. Outro do método que nós usamos muito essa questão internamente é temperar manteiga. É muito bom colocar na manteiga, colocar no azeite e dar um tempero ali para os seus alimentos. Os óleos mais comestíveis que nós temos, né, que é os mais tradicionais, é o limão siciliano, a tangerina, o orégano, que são óleos que a gente consegue colocar na culinária de uma forma bem simples e bem prática e dá para você combinar praticamente com tudo. Eu gosto muito de usar
também em bolo, tá? Em bolo fica ótimo. Uma dica, colocar no bolo de laranja. Não precisa colocar várias gotas, é uma gotinha só, você consegue já temperar, dar o sabor ali na massa. Se você for fazer um bolo de limão, por exemplo, você pode colocar ele na cobertura. Então, você coloca ali na cobertura do bolo de limão, pode ralar umas raspinhas de limão só para dar aquele gostinho e pingar o óleo essencial lá dentro. Então, também é uma ótima opção. Eu gosto muito de fazer essa manteiga aqui, por exemplo, com óleo de orégano. Eu ponho uma gotinha, na verdade é o método do palitinho. Põe um palitinho no óleo de orégano, dá uma viradinha e passa no azeite ou até mesmo na manteiga. Opa. Muitos clientes me perguntam isso. Eu acredito que também é uma dúvida de muitas pessoas, né? Se é seguro usar os óleos essenciais internamente. O que acontece? Se for os óleos, né, no caso da Doterra, a gente pode usar assim internamente. Primeiro ponto é que os óleos essenciais, eles vêm de plantas, de frutas, de compostos encontrados na própria natureza. E as plantas, as frutas, eles têm os mesmos compostos do que o nosso organismo. Então, o nosso organismo, ele foi feito para metabolizar o óleo essencial. Então, ele consegue processar esses compostos naturais, como plantas e frutas, de uma forma muito tranquila. Então, por isso que a gente pode usar os óleos essenciais internamente. Provavelmente, você já usa a maioria dos óleos essenciais na sua dieta normal, como limão, orégano, né, tangerina, laranja. Então, o seu corpo ele já está habituado para fazer o processamento, para metabolizar os óleos essenciais. E quando você metaboliza ele, você já consegue trazer os resultados, né, os benefícios para dentro do seu organismo. Então, nós podemos usar ele internamente e ele traz infinitos resultados nisso. Só que na Doterra nós temos um selo de qualidade que garante essa questão segura, que é o CPTG. Se você ainda não visualizou, provavelmente você já conhece, aqui ó, no rótulozinho do seu óleo essencial, tem essa sigla. Essa sigla significa Certificado de Pureza Testado e Garantido. Então, para a Doterra garantir a segurança desse óleo essencial, nós temos esse CPTG. O CPTG, ele garante essa pureza do óleo essencial, tá? E os óleos, o que são óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são produzidos nas plantas. É como se fosse uma bolsa assim, ó. E dentro dessa bolsa é produzido esse composto aromático. Em resumo, é como se fosse o sistema imunológico da planta, tá? Esse sistema imunológico é onde que fica a defesa da planta. Então, ela tem alta concentração de compostos naturais, a parte onde que dá o sabor e o cheiro às plantas também é muito presente. O que eu gosto de explicar, por exemplo, nos meus clientes, essa questão do grau terapêutico, né? É um exemplo bem simbólico, tá? Mas só para vocês analisarem e tentar captar a mensagem dessa questão. Quando você, por exemplo, sente um cheirinho da mexerica descascando, o cheiro da mexerica é impressionante, né? Você já consegue sentir ela de longe. Então, aquele cheiro da laranja, da mexerica, quando você tira o sumo dela, aquela fragrância ali do óleo essencial é um dos benefícios que nós podemos ter. Então, quando você usa o óleo essencial, né, incluindo ele no seu consumo interno, há uma variedade de óleos que pode ser utilizado e combinados um com o outro. Então, nós podemos ter essa tranquilidade porque vem da natureza e eles têm esse poder terapêutico, esse grau de pureza muito grande. Deixa eu tentar passar aqui. Aí a questão do CPTG, né, que garante a pureza do óleo essencial, então nós podemos usar internamente. Inclusive aqui no Brasil nós temos a liberação, né? Alguns óleos já tá liberado, alguns clientes perguntam assim, Meire, por que, por exemplo, a lavanda de 5 ml pode ser usado, tá lá, o uso interno, mas o de 15 não. É o mesmo óleo, tá, gente? Então, a lavanda de 5 é a mesma lavanda da de 15, mas de acordo com, né, os nossos órgãos regulamentados daqui do Brasil, eles consideram o de 15 como se fosse um cosmético, vamos dizer assim. Então, tem todo um processo burocrático que não deixa a gente usar o óleo de 15 ml
lá liberado para ingestão. Mas se você já usa o de 5 ml, o de 15 ml é a mesma coisa, pode usar tranquilamente, tá? Nesse segundo método, vamos trazer uma pesquisa, né? A ciência por trás do uso interno. Quando o óleo essencial ele é ingerido, ele é transportado através do trato gastrointestinal. Então, ele faz por todo esse processo aqui, ó. O óleo essencial, ele percorre. Quando ele percorre diretamente nesses órgãos, ele vai para a corrente sanguínea, aonde é transportado para todo o resto do corpo. Então, nós temos uma eficácia muito grande, porque você leva o óleo essencial para toda a sua corrente sanguínea. E como os compostos são lipossolúveis, os óleos essenciais podem ser facilmente transportados para todos os órgãos do corpo, até mesmo para o cérebro. Como os óleos essenciais podem ser distribuídos aos órgãos do corpo, eles são processados como outras coisas que consumimos através da metabolização pelo fígado e outros órgãos, então excretados. Então, quando você usa o óleo essencial, ele passa por todos esses órgãos e ajuda também a levar diretamente para a corrente sanguínea. Isso você consegue ter, né, um benefício muito grande. Então, você usa um óleo essencial para melhorar uma inflamação, uma infecção. Então, ele vai tratar também outras inflamações que, ao seu olho nu, você não consegue perceber ou até mesmo detectar por alguns sintomas. Uma coisa que é muito importante, né? Considerar a química e a dosagem recomendada para cada óleo essencial individual. É possível colher com segurança os benefícios do uso interno. Então, cada pessoa, né, principalmente questão de idade, nós temos que se atentar a essa questão da dosagem, porque cada óleo essencial ele é mais forte do que o outro. Então, tem óleos que você vai usar 2 gotas, outras você pode usar 4, outras você pode usar 3. Então, nós temos que ter essa precaução quanto a isso. Em relação à idade, tá? Aqui no Brasil, a gente recomenda, né? Eu falo pelos meus estudos, tá? A partir de 7 anos de idade que pode ser usado o uso internamente. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, alguns pais já adaptam para crianças menores, com 5. Tá mudo? Voltou? Vai me falando, gente, caso aconteça alguma coisa assim. Em alguns países, eles utilizam já em menores de 5 anos, mas eu, particularmente, gosto de recomendar o uso interno a partir dos 7 anos de idade, tá? Quando nós temos essa lista, né, que é a FDA GRAS, que é geralmente reconhecido como seguro, né? O que isso significa? Que cada substância incluída na lista possui documentação completa de uso interno seguro e inclui óleos essenciais que têm um histórico bem documentado de uso seguro, conservantes apropriados e agentes aromatizantes que são seguros para consumir. Essa lista também define orientações gerais de segurança para o consumo, a fim de proteger os usuários de uma possível toxicidade. Essa questão da toxicidade, por exemplo, em alguns casos falam assim, mas será que se eu ingerir um óleo essencial muito, né? O que pode acontecer? Pode dar uma intoxicidade no seu organismo, como, por exemplo, reações da pele, ficar com algumas bolinhas, aí é o caso que dá intoxicação, tá? Alguns óleos, né, que são reconhecidos como seguro, que você pode brincar e usar na sua alimentação, ou então em cápsulas vegetais. Para quem não sabe, existem umas cápsulas gelatinosas que nós podemos usar os óleos essenciais dentro. Vou mostrar para vocês. Eu acredito que muita gente já conhece, mas caso tenha algum cliente novato, né? Que aí você não tem contato ele diretamente com a boca, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir minha câmera para ver se vocês conseguiram enxergar. Ele é transparente demais. Ele é pequenininho, tá vendo? E aí, alguns óleos que nós podemos usar internamente. O básico, que é o manjericão, bergamota, a black pepper, que é muito boa, que é a pimenta preta. Nós temos a canela, nós temos o fênel, que é a erva doce, gengibre, toranja, limão, capim-limão, limão Itaiti, manjerona, que é o manjericão,
orégano, hortelã-pimenta. Então, todos esses óleos aqui nós podemos usar internamente porque eles fazem parte dessa lista, tá? Então, você pode usar tranquilamente no seu dia a dia. Alguns óleos a gente nunca deve ingerir. Por quê? Algumas plantas, elas não são comestíveis, né? Então, elas não podem entrar em contato diretamente com a nossa parte gastrointestinal. Mas podemos usar tranquilamente nas outras modalidades, como, por exemplo, no tópico e no uso aromático. Alguns óleos que não pode ser usado internamente. Douglas fir, o eucalipto, o arborvitae, o cedro, o wintergreen, que também tem no Deep Blue, tá? Nos óleos da caixa, o brief, né, que é o mix da respiração, não pode ser ingerido. O balance também não pode ser ingerido. E nós temos o Deep Blue também, que não pode ser ingerido, que é aquela caixa normal, que é a nossa farmácia natural. Esses 3 óleos podem ser usados apenas topicamente e aromático, tá? Se vocês quiserem printar essa tela aí, também é muito bom, que aí vocês têm um registro guardado. Uma pesquisa também foi feita, né, no modelo francês, que os óleos essenciais eles podem ser usados internamente para a manutenção da saúde e outros benefícios de bem-estar, desde que a dosagem correta seja aplicada. Então, quais que são as orientações de segurança, né? Já que nós estamos falando dessa dosagem e tudo mais. Quando nós falamos dessa orientação, nós temos que perceber que cada pessoa, cada ser humano é único, né? Então, quando se trata de usar os óleos essenciais internamente com segurança, nós devemos considerar muitas coisas, como, por exemplo, mais importante ainda, devemos lembrar que nem todos os óleos essenciais são criados iguais. Cada óleo essencial tem a sua própria composição química, seu próprio conjunto de benefícios que reage com o nosso corpo de uma maneira única e exclusiva. Então, o que nós temos que analisar? As doses apropriadas, né? O que seria isso? Considerar o seu histórico de saúde. Então, isso é muito importante. Então, analisar se você já tem alguma doença crônica, qual é a idade, se a pessoa é uma pessoa mais velha, se a pessoa é mais nova, a gente tem que analisar isso também. Consultar o médico também, né, é uma opção, se você pode aplicar internamente, né, considerando o seu estado pessoal atual de saúde. Embora a dose, né, ela pode ser apropriada, que varia de pessoa para pessoa, com base no estado de saúde, idade, tamanho, se o óleo é próprio para consumo interno, né? Existem algumas orientações gerais que nós podemos fazer. Como, por exemplo, como que nós podemos iniciar? Você pode iniciar o uso interno utilizando uma dose aí de 1 a 2 gotas. Então, por exemplo, uma manutenção diária do sistema imunológico. Você pode tomar ali, ó, 2 gotinhas de OneGuard, 2 gotinhas de Lemon, 2 gotinhas de o DDR Prime, pode tomar 2 gotinhas de mirra. Então, é uma questão inicial. E ver como que vai ser a reação do seu organismo, você tomando de 1 a 2 gotinhas por dia. Vamos considerar, né, que a pessoa quer fazer um tratamento de alguma coisa, uma dor crônica. Nós podemos usar, por exemplo, a copaíba internamente. Então, 2 gotinhas ali todos os dias de copaíba, ali depois da refeição, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Óleo essencial tem que tomar após as principais refeições, tá? De preferência, depois do almoço, depois do café, não usa óleo essencial de estômago vazio. Não pode, até para questão de quebrar o óleo essencial. Perguntas? Acho que alguém abriu o áudio, pode perguntar. Deixa eu ver aqui no áudio. Muriel escreveu algo, mas pode. Deixa eu ver aqui de novo. Não, o que acontece, Muriel? O Smart Sass, ele é um composto de vários óleos. O que não pode ser usado óleo essencial antes da refeição? Como o óleo essencial ele é lipossolúvel, ele não consegue ter uma quebra desse óleo essencial muito eficiente se você não tiver uma gordura ali. Então, quando você alimenta e usa o óleo essencial após a refeição, primeiro, né, que o seu organismo, ele tá com o alimento ali, ele vai conseguir ter uma absorção melhor, até mesmo para absorver os melhores óleos. O que você pode fazer, dependendo da sua idade, né, e
vamos dizer assim, do seu estado de saúde. Mas um exemplo, você pode tomar após o almoço, ou café da manhã, ou jantar, 4 gotinhas do Smart Sass após a refeição. Ele vai ser mais eficiente, tá? Para a questão do metabolismo e para a absorção dele. Então, não use óleo essencial de hipótese nenhuma de estômago vazio, nem que seja o limão, tá? Vamos evitar tomar ele com o estômago vazio, justamente por questão do metabolismo. Outra pergunta? Foi nada. Se alguém tiver mais dúvida, pode ir perguntando, tá? É que eu vou olhando, ou pode perguntar direto no microfone. Qual que é a dose recomendada, né? Dependendo do óleo ou mistura específica, a dose recomendada para o uso interno varia de 1 a 5 gotas. E também tem um intervalo aí de 4 a 6 horas, conforme necessário. Essa questão aqui, por exemplo, eu gosto muito de usar essa dosagem quando eu quero tratar alguma coisa em específico. Por exemplo, eu vi que a minha garganta começou a querer arranhar, a dar alguma inflamação. Se eu vou tratar algum tipo de inflamação, uma causa isolada específica, uma intercorrência naquele determinado momento, eu aumento a quantidade de gota do óleo essencial e o intervalo também, de 4 a 6 horas. Eu gosto de tomar eles muito como se fosse antibiótico. Então, de 6 em 6 horas, eu faço aquele shotinho da imunidade. Por exemplo, com frankincense, copaíba, limão. Então, eu gosto sempre de tomar nesse intervalo. O Zenzeste e todos os outros óleos devemos usar após a refeição? Sim, tá? Todos após a refeição. E aí, nós vamos utilizar essa dose recomendada para tratar alguma intercorrência que nós já temos naquele habitual. Então, varia de 1 a 5 gotas, dependendo do óleo essencial, tá? Como, por exemplo, o orégano é um óleo muito forte, que você pode usar 2 gotinhas, eu acredito, dependendo, né, da situação, porque tudo depende, vai já te trazer o benefício recomendado. Dose diária, tá? Normalmente, não mais do que 20 gotas de óleo essencial deve ser consumido internamente dentro de um período de 24 horas. Mas esse máximo pode ser maior ou menor, dependendo do uso do óleo essencial. Como, por exemplo, igual a questão do Smart Sass. Meriere. Oi. Por exemplo, na cápsula, né? Eu tomo na cápsula o DDR Prime com o turmeric e o copaíba e potencializo com o black pepper. Uhum. Aí eu misturo tudo numa cápsula só, não tem problema. Tipo assim, eu ponho 2 de DDR, 2 de turmeric, 2 de copaíba, uma de pimenta preta. Pimenta preta. Não, não tem não. Aí você tá fazendo como se fosse uma bomba imunológica, né? Diária. Pode tomar mas eu tranquila uso para todos os manutenção. dias. Não, pode usar. Pode usar todos os dias, tá? Tá, e à noite eu tomo em outra cápsula, eu misturo o Yaropom, eu tanto passo no rosto quanto eu tomo, né? Eu tomo 2 gotas, 2 de frankincense e qual mais que eu ponho? Eu ponho um outro. Esqueci, eu ponho um outro também. É o copaíba que eu repito. O copaíba você repete. Mas hoje copaíba. Aí não tem problema fazer essa mistura. Não, porque aí você usou vários óleos essenciais já para o sistema imunológico, né? Só o frankincense que já tem no DDR Prime que eu não vejo tanta necessidade de você usar. Mas se tá dando certo, pode continuar normal, não vai dar sobrecarga não, porque mesmo que o frankincense ele é uma nota mais pesada, vamos dizer assim, ele fica mais tempo no organismo. Se você toma de manhã e depois você toma à noite, ele teoricamente não vai dar sobrecarga, tá? Agora, se você tomar... É o copaíba, na verdade, que eu repito. Não, mas não tem problema não. Mesmo se você repetir, não tem problema não, porque você toma um de manhã e outro à tarde. E eu falo assim, misturar na mesma cápsula. Esses, para aproveitar a cápsula, não tem problema. Tem não, pode misturar. Tá, obrigada, tá? viu? De nada. Então, o que acontece nessa questão da dose diária, né? Nós temos que tomar cuidado para não passar mais de 20 gotas de óleos essenciais. Nessa questão de 20 gotas, tá? É o mesmo óleo essencial. Por exemplo, você tomar mais de 20 gotas de Smart Sass, mais de 20 gotas de Lemon.
porque não tem necessidade. O seu corpo, se ele não está precisando tratar alguma inflamação, alguma coisa assim, não tem necessidade de você tomar aquele mesmo óleo muitas vezes. Porque cada óleo essencial, ele possui um tempo que ele fica no nosso organismo. Por exemplo, os cítricos, ele fica no nosso organismo ali umas 3, 4 horas. Um óleo mais resinoso, como frankincense, copaíba, ele fica ali mais ou menos umas 6 horas no nosso organismo. Então, se dentro do intervalo de 6 horas você tomar de novo, né, não tem necessidade. Por isso que a gente entra naquela questão de 4 a 6 horas. Que é como se você tivesse, para vocês entenderem, né? Gosto de dar esse exemplo para ficar mais fácil. Quando você pega um suco de laranja, você vai adoçar com açúcar. Se você colocar mais açúcar no copo e tentar diluir, não fica aquele açúcar ali embaixo? Dá excesso. É como se fosse também o óleo essencial no nosso organismo. Você tomar muita gota do mesmo óleo sem necessidade, vamos dizer assim, aí você dá uma quantidade maior no seu organismo que ele não vai conseguir absorver. Então, vamos dizer assim, que desperdício o óleo essencial. Alguns óleos, gente, são muito fortes, tá? Então, nós temos que fazer uma diluição desse óleo essencial, até para usar no tópico. Outros métodos que nós usamos é a diluição com óleo de coco. O óleo de coco fracionado da doTERRA, ele é um óleo que a gente não ingere, mas nós podemos usar o azeite, ou então qualquer outro óleo vegetal que seja comestível. Os óleos que a gente sempre tem que diluir, tá? Cássia, que é a canela. O cinnamon também é canela, então as 2 canelas que tem na doTERRA tem que fazer diluição. O clove, o orégano, o tomilho. Então, são óleos que não dá para a gente usar internamente sem usar o azeite. Mesmo que vai para cápsula, gente, eles são muito fortes. Então, você tem que colocar lá. O orégano, ele é fortíssimo. Então, você põe uma gota de orégano e coloca o restante com azeite para não queimar as suas regiões de muco, como, por exemplo, seu estômago, a mucosa da boca, a faringe, né? Que é onde que passa o óleo essencial. Tomar em água não dá certo. Então, se vocês, por exemplo, têm o hábito de usar esses óleos essenciais, usa sempre diluído, tá? É sempre. O orégano, por exemplo, você vai usar ele só no método do palitinho. Põe o palitinho no orégano sim, dá uma viradinha e passa no azeite. Porque eles são muito concentrados e pode sim queimar a região, né, mais sensível do nosso organismo. E também, gente, pele. Passar na pele tem que fazer uma diluição boa, porque senão queima a pele também. Canela, queima a pele, orégano, então tem que fazer uma diluição. O que nós recomendamos, né, que é uma gota em pelo menos 120 ml de líquido, né, que vamos considerar assim para os óleos quentes. Até então, né, cuidado, que eu já tive cliente que antes de eu dar a consultoria, me mandou uma canela e puf, a boca dela, gente, ó, queimou tudinho. Então, por isso que é muito importante. Se tá na dúvida, pergunta pro seu consultor de bem-estar que ele vai te ajudar. Por que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque pode ser pessoas que têm sensibilidade. Às vezes, né? Mesmo que o óleo não precisa, não tá na classe dos fortes, pode gerar uma certa sensibilidade para a pessoa. Então, algumas pessoas têm essa sensibilidade com o óleo essencial. Então, o uso interno seguro dos óleos essenciais, eu vou reforçar de novo, varia de pessoa para pessoa. Então, o óleo essencial, ele pode ter um efeito para uma pessoa e para outra não. Pode ser que o óleo essencial, por exemplo, de lavanda pode dar sensibilidade para uma e para outra não. Foi só um exemplo fictício, tá? Mas eu quis dizer, sim, que cada pessoa ela é única. Os óleos essenciais, eles não causam reação alérgica. Todo mundo me pergunta, ele diz, ai, nossa, ele causa alergia? Não, ele não causa reação alérgica, mas ele dá toxicidade no organismo. Porque para ele causar reação alérgica, ele precisa ter alguma proteína e os óleos não têm. É importante saber também que os óleos essenciais não contêm alergenos, né? Portanto, não pode causar uma verdadeira reação alérgica. Uma reação alérgica ocorre quando o corpo experimenta uma reação imune ao normal após a exposição de uma molécula de proteína que normalmente é inofensiva. Deixa eu ver. Alguém aqui quer perguntar? Acho que tem um áudio aberto aqui. Eu vou pôr muito. A orientação da questão da sensibilidade, né?
Como que eu vou saber se eu sou sensível a um determinado óleo? É uma pergunta muito recorrente a isso, tá? Quando você é sensível ao óleo essencial, ela pode causar reações, a primeira, assim, a maioria, né? É reações diretamente na pele, no sistema digestivo, às vezes você fica, né, com o estômago mais sensível. Você pode dar também alguma questão no sistema respiratório, falta de ar, por exemplo, ou alguma outra área do corpo. Pode ficar com vermelhidão, pode dar bolinhas. Então, alguns dos sinais são esses, tá? Para saber se você é sensível ao óleo essencial. Algumas pessoas sentem dor, inchaço, sensibilidade, ardência, tá? Irritação, né? Bastante profunda e dificuldade para respirar. Então, esses são um dos meios, né, que o óleo essencial você pode perceber se você tem sensibilidade àquele óleo. E o que você deve fazer, né, caso você fosse sensível ao óleo essencial? Caso aconteça essa irritação, por exemplo, na pele ou no sistema digestivo, suspender o uso desse óleo essencial de imediato, né? É uma coisa assim que eu acho até importante passar, às vezes a gente tem muita sensibilidade na região dos olhos. Caso aconteça, sem querer eu fui inalar um óleo essencial e encostei nos meus olhos, pega um algodão com óleo de coco, sempre com óleo, tá? Azeite, óleo de coco e passa naquela região. Não tenta lavar, porque não vai adiantar, porque a água e o óleo, eles não se misturam, tá? Então, tem que passar um outro óleo para ir tirando. Dependendo do caso da sensibilidade, né, o ideal é vocês procurarem um médico, até mesmo se precisar fazer alguma lavagem no estômago e tudo mais. Como lidar com a sensibilidade ao óleo essencial, né? Se você desenvolver essa sensibilidade a algum óleo essencial, você poderá controlar facilmente a sua aplicação para evitar sensibilidade ou até mesmo desconforto. Então, por exemplo, fazer uma diluição maior, com menos gota, com intervalo de tempo maior, não usar o via oral sem diluição. Então, a gente consegue fazer algumas coisas quando a pessoa é sensível. Tem muita gente que é muito sensível na pele, tá? Então, use uma diluição maior de óleo carreador com menos quantidade de óleo. E o que é sempre recomendado, né, a gente procurar um médico caso aconteça isso ou se prolongue em questão da toxicidade. Essa questão da toxicidade, né, os óleos essenciais, eles são completamente seguros para uso interno, tá? Desde que a dosagem seja apropriada, seja observada. Então, essa questão agora, manutenção de tomar 2 gotinhas ao dia, é uma manutenção do seu organismo. Então, muito raro dá uma toxicidade no organismo, tá? Nos casos mais graves, a recomendação foi uma dosagem super excessiva. Então, uma grande quantidade de óleo essencial que vai levar à toxicidade. É muito raro não, a gente não acontece toxicidade no organismo com pequenas gotas. Então, você precisa ingerir muitas gotas de óleo essencial para chegar nesse nível. A toxicidade, para vocês entenderem, é quando uma substância chega a um ponto que se torna prejudicial ou nociva ao organismo. Lembra do copo com água que eu falei para vocês? Então, deu um excesso de óleo essencial aonde que pode gerar toxicidade. Então, qualquer substância, mesmo substância natural, que parece inofensiva, é óleo essencial, é totalmente natural, se você usar muita quantidade além do recomendado, ele pode se tornar tóxico, tá? E, embora os óleos essenciais tenham um potencial para toxicidade quando usamos em dosagens incorretas, assim como, por exemplo, a água, mineral, vitaminas ou outras substâncias. A dose tóxica de um óleo essencial sempre é muito acima da dose recomendada. E como que nós podemos usar os óleos essenciais internamente? É a parte mais interessante que eu acho. Um dos meios, água. 1 ou 2 gotas na água. Eu gosto muito de usar, né, na água com gás para substituir a vontade do refrigerante. Gosto de colocar o hortelã-pimenta, 2 gotinhas na água com hortelã-pimenta, com água com gás para substituir o energético. Você pode colocar no suco, né? Um suco de abacaxi, por exemplo, e colocar um laranja selvagem, colocar um limão siciliano. Então, fica muito gostoso na água e sucos. Se você quiser, você pode usar as cápsulas suplementares, né? Que é aquelas cápsulas gelatinosas que eu mostrei para vocês, de origem animal, né? Que é fácil para fazer a digestão. Então, brincar com os óleos essenciais nos sucos é muito bom, eu super gosto e sempre recomendo.
Aplicação direta dos óleos essenciais, né? Alguns óleos essenciais pode também ser colocado diretamente na boca ou sublingual, assim, ó, aqui nessa região. Só que você tem que ter em mente que os óleos essenciais são extremamente potentes. Até mesmo uma gota sobre a língua será poderosa. Um dos óleos essenciais, né, que a gente tem, que o pessoal gosta muito de usar sublingual. Frankincense é o óleo que dá para usar sublingual, lavanda, copaíba, o DDR. Então, são óleos que é muito bom usar diretamente no sublingual. Porque no sublingual também é um lugar onde que vai bem rápido para a corrente sanguínea. Lembra dos óleos fortes, tá? Cássia, canela, clove, orégano, sempre diluído, gente. Não usa sublingual. Lembre desses óleos, printa aí para não esquecer. Outra maneira de usar os óleos internamente é na culinária, que está super em alta. Tem vários e vários pratos que a gente consegue fazer lá na culinária. Você adicionar os óleos essenciais nos seus pratos favoritos, né? Um exemplo que vocês podem fazer é um temperinho para salada. Você coloca lá o azeite, coloca alguns óleos essenciais, como por exemplo o orégano, o limão, que fica uma delícia. Você põe algumas ervas finas ali, você tempera a sua salada. Você pode fazer a própria higienização do alface de folhas com o óleo de limão, deixar ele ali em descanso, por exemplo, também, que é maravilhoso. Então, você pode brincar com esses óleos essenciais na culinária, tá? E a melhor quantidade dos óleos essenciais pode alcançar sabores incríveis na entrada de pratos quentes ou frios, em bebidas, sobremesa. Então, é muito gostoso a gente usar nossa criatividade e usar os óleos essenciais. E uma dica é sempre, no máximo, 1, 2 gotinhas, dependendo da quantidade, tá? Não precisa ser mais que isso, igual o bolo de laranja. Uma gota já faz uma massa. A cobertura, 1 gota de limão já faz a massa. Aquelas bolachinhas amanteigadas, 2 gotinhas você já consegue dar todo o aroma para a massa. Então, gotinhas, tá? O manjerona, que é um manjericão também, 1 gotinha, fica uma delícia para temperar carnes. A pimenta preta também, para temperar carnes no final também fica ótimo, fica uma delícia, que eu super recomendo. Em época de frio, pôr na sopa também, ó, fica ótimo. E como que a gente pode usar, né, algumas maneiras, algumas coisas para lembrar antes da gente começar. Siga sempre as instruções recomendadas do uso. Comece sempre com uma gota. Começando com uma pequena quantidade, você já pode se familiarizar mais com cada óleo essencial e como o seu corpo vai responder à química desse óleo. Sempre verifica se o óleo essencial que você está usando são livres de contaminantes e impureza. Isso é muito importante, tá? O uso interno dos óleos essenciais, eu estou falando do controle de qualidade dos óleos da doTERRA, tá? Qualquer outro óleo essencial, caso vocês tenham em casa, não recomendo o uso internamente. Lembra também que o uso tem que analisar essa questão da quantidade. Muitas pessoas falam sobre a questão da técnica do palito. Essa técnica que eu falei do orégano, não necessariamente precisa ser só com orégano. Caso você está começando o uso de óleos essenciais na ingestão, pode fazer isso com outros meios, com outros óleos essenciais. Para temperar seu peixe, o cupcake, com uma cobertura de lavanda, também fica ótimo. Então, você pode começar com a técnica do palito, até você ter aquela segurança mesmo para estar usando os óleos essenciais dessa maneira de ingestão, tá? Agora que a gente já aprendeu tudo, né, sobre os óleos essenciais internamente, vou deixar algumas dicas aqui para vocês para usar internamente, tá? O cardamomo é um óleo muito bom para ser adicionado ao pão, salada e carnes para dar um sabor e aliviar o desconforto estomacal ocasional. O bom de usar o óleo internamente é que você tempera ali o seu alimento, né, a sua bebida, e ainda vai estar recebendo, né, o benefício em um determinado órgão. O cardamomo é uma delícia, tá? Eu gosto muito de usar ele, em especial nas carnes. Então, é um óleo que você pode brincar muito em carne, tanto carne vermelha, carne branca, que ele fica com um sabor maravilhoso. O básil, que é o nosso manjericão, ele fica maravilhoso em comidas italianas. Você pode adicionar ele, por exemplo, na pizza, na macarronada. Macarronada, gente, fica muito bom você usar o manjericão, o manjerona. Porque ele é um óleo, que é muito gostoso para temperar esses pratos em específico, que é o básil.
O grapefruit, esse óleo ele é ótimo para a questão do metabolismo, igual o Smart Sass. Ele ajuda a quebrar aquela vontade de comer doce. Então, quando você está com vontade de comer doce, faz ali uma inalação dele, mas adiciona 2 gotinhas dele na sua água para reforçar esse metabolismo. Ele é um óleo que é muito bom para ir para academia e fazer o uso dele na academia, porque ao tempo que você, ou qualquer atividade física, né? Enquanto você está ali fazendo a sua atividade esportiva, você está ajudando o seu organismo a processar e metabolizar mais rápido. Então, ele é um óleo maravilhoso para adicionar na água da garrafinha da academia. O limão é um óleo que a gente toma muito para questão de desconforto respiratório e sazonal. Eu gosto de recomendar ele muito para quem tem problemas na questão de coriza, né? Que ele é um óleo que combina com tudo. Gente, o limão, para mim, internamente, ele dá certo com tudo. Com salada, com água, com suco, com tudo, para mim, ele é o carro-chefe quando se fala de óleo internamente. Eu já testei ele em tudo quanto é tipo de receita. Em chá também fica ótimo colocar uma gotinha do limão siciliano e fazer o uso dele. Então, para mim, o limão, ele é o carro-chefe dos óleos essenciais internamente. Já o orégano, né, a gente pode colocar uma gota no lugar do orégano seco, em molho de espaguete, molho de pizza ou até mesmo em assado. Uma vez eu vi uma amiga, né, falando que ela fez o óleo de orégano na tapioca. E eu resolvi experimentar e realmente fica muito gostoso salpicar no pega o palitinho, vira o óleo essencial e passa ali, ou só enfia ele que dá certo também. Fazer ali na questão da crepioca, da tapioca, fica uma delícia o óleo de orégano nessas receitas assim, tá? A tangerina, ele é um óleo que ele está sendo muito usado para dar sabor a drinks, como por exemplo, smoothies, pode fazer chá, limonada, água com gás. Ela também está sendo muito usada. Agora eu esqueci o nome do drink, mas um que vai, eu acho que é moji. Com gin também fica ótimo. A tangerina está sendo muito usada com gin, com bebidas alcoólicas mesmo, tá? A tangerina ela é ótima, ela vai dar um sabor bem especial. Então é isso, gente. Nós finalizamos a nossa aula hoje sobre o uso interno. É uma aula assim que eu acredito que é muito importante, que tem algumas pessoas que ainda têm medo de fazer o uso internamente dos óleos essenciais. Não fiquem, porque vale muito a pena usar esse método, principalmente usar na culinária. Eu falo que é maravilhoso e até a gente fazer outras receitinhas para saborizar uma bebida diferente. Se vocês tiverem dúvida, pode abrir o áudio aí, que eu volto em algum slide, caso vocês queiram tirar print. Pode me fazer outras perguntas também. Se não é isso que eu quis trazer para vocês, espero que eu tenha sido clara, tenha encorajado vocês a usar os olhos internamente, usem a imaginação, tá? E vamos saborear esses óleos de uma maneira diferente. Testem e depois dá um feedback para a gente, porque isso é muito importante. Temos dúvidas? Se quiserem, pode ligar o áudio aí e me perguntar ou mandar no chat também, tá? Tomo café sem açúcar. Tem algum que fica bom com café? Olha, eu não tomo café, tá? Mas eu vou te dar os relatos das pessoas à minha volta que elas gostam. Tem muita gente que gosta de colocar. Que bom. Gosta de colocar a toranja, uns gostam de colocar o hortelã, pimenta. Eu vou ser bem sincera, tá, Muriel? Eu não tomo. Então, é meio difícil de eu te falar como que fica o sabor. Mas esses são os óleos que o pessoal gosta de colocar. Outras pessoas gostam muito de colocar o Angarde, tá? Que é aquele óleo da imunidade direto no café, uma gotinha. Dori, pode tomar o turmeric e o gengibre direto na água, tá? O turmeric é o açafrão, né? Que é a cúrcuma. Então, o gosto dele é bem mais exótico, mas é super tranquilo de tomar. Pelo menos eu tomo. Já tomei para experimentar e é bem tranquilo. O gengibre também é aquele gostinho de gengibre normal, tá? Pode tomar também diretamente na água. Eu tomo os dois tranquilo. Mas, igual eu te falei, se você tiver essa questão de não dá conta de usar ele diretamente na água, pode usar diretamente na cápsula. Comecei a tomar agora para tratar processo anti-inflamatório, é muito bom.
Ó, a Denise, Muriel, falou que ela coloca uma gota de tangerina no café, ó, fica muito bom. Testa a tangerina, então, no café, ver como que se o seu paladar vai adaptar. Para prisão de ventre, você tem alguma sugestão? Ó, limão siciliano e zenzeste, viu? Limão siciliano, ele é ótimo para ajudar na prisão de ventre. O zenzeste também, eu adoro usar eles. Inclusive, eu gosto muito de passar o zenzeste na região, fazendo uma massagem, também eu adoro. Se usar internamente também é ótimo. Pelo menos foi os 2 óleos que regulou meu intestino e todos os clientes que têm problema intestinal, os 2 lhe faz liberação. A Casey tem um cliente que está usando 4 gotas do Zenzeste na língua diretamente. Começou a sentir uma dor na língua. Pode ser a reação do óleo? Provavelmente. Porque o Zenzeste ele já é um mix de óleo essencial, né? Eu não recomendaria usar diretamente na língua, não. Pede para ele diluir na água. Como ele tem um gosto bem forte, tenta usar diretamente na cápsula, porque aí não pega a região, a questão da muca, da questão da mucose, né? Testa mesmo, Muriel. Aproveita e fala pra gente como que vai, como que tá o gosto, qual que você gostou mais. Se alguém usa com café também outro óleo, pode mandar aqui no chat também. Ele usa na água, Casey? Ah, já que tá na água, eu não vejo muita relação, não. Mas, se você tiver a opção para ele testar na cápsula, pede para ele testar na cápsula e vamos ver como que vai ser. Eu não vejo muita ligação, não. Mas, combinado então, Muriel. Obrigada. Mais alguém, gente, pode mandar pergunta. Obrigada, Gabi. Se quiserem, pode ligar o áudio, perguntar também. Obrigada, Maria. O Dani, o Zendocrine, ele já é um mix de óleos essenciais voltado para a questão gastrointestinal, né? Ele faz um detox no organismo muito bom. Você pode usar ele todos os dias, 2 gotinhas como prevenção. É um óleo que eu pedi agora, eu vou usar dessa maneira. Eu ainda não criei experiência com eles, mas os meus clientes que já estão usando 2 gotinhas todos os dias, depois do almoço ou café da manhã. Gosto muito de usar óleo de manhã, tá? Eu acho que não sei, particularmente eu acho que tem um efeito melhor. Exceto quando é para passar topicamente, tá? Na pele, aí eu gosto de passar à noite, que é a hora que sua pele vai descansar e ela absorve maior. Mas internamente eu gosto de manhã. Diverticulite? Deixa eu ver o que é isso, que agora eu não sei. Alguém, o que é diverticulite? Peraí que eu vou procurar o que é esse diverticulite, que é uma coisa nova pra mim. Diverticulite. Diverticulite, nós temos. É questão digestiva e intestinal, né? Ó, nós temos o Zenzeste, nós temos o DDR Prime e nós temos também o Smart Sasse. São os 3 óleos recomendados aqui. Internamente, 2 gotas do Zendocrine, isso, Ellen. Pode tomar 2 gotas do Zendocrine. Para dermatite atópica no couro cabeludo e pele. Olha, eu gosto muito de usar a lavanda, tá? No couro cabeludo. Você pode também usar o hortelã-pimenta, né? Se você tiver com aquela alergia que coça, você pode usar, que é muito bom também. Eu tenho uma cliente que ela tá fazendo o uso da dermatite atópica com o Aeropon, tá?
tá sendo um resultado muito bom. Ela irrita muito essa questão do couro cabeludo. Então, você pode também usar esses outros óleos. Ó, a Tata falou copaíba e peppermint. Pode usar o peppermint e copaíba. Já tive bom resultado do DDR. O DDR é muito bom mesmo, usando internamente. E o Aeropom, viu? Depois testa o Aeropom também, que ele é ótimo. Ele tá tendo um resultado muito bom. Esses que vocês falaram é para diverticulite ou para dermatite? Para dermatite, é diverticulite, é Zenzeste, Básio, Smart Sass e DDR. O seu. Notou? Zenzeste, Zenzeste, Smart Sass e DDR. Sim. Uhum. Tá? A Thaisa falou também para diverticulite também o peppermint dá certo. Ó, o peppermint é a copaíba, tá? É porque esse aqui que ela passou também dá certo pro dermatite atópica. Qual o melhor para refluxo e azia, como usar? Denise, eu gosto muito de usar para refluxo o Zenzeste, tanto usando em cápsulas como também passando na região da barriga. Ótimos relatos com limão siciliano também, que ele é ótimo para azia, então você pode tomar ele aí na água, 2 gotinhas na água todos os dias, e o Zenzeste também após as principais refeições. Pode começar com 2 gotinhas. Se tiver um refluxo muito forte, pode colocar tanto jantar e almoço o Zenzeste, tá? A Débora, obrigada. De nada. Mais perguntas? Gente, se não tem perguntas, eu já vou encerrar. Vou deixar a aula gravada, tá? Caso vocês queiram revisar alguma coisa, dar print. Obrigada, Dani. Espero que eu tenha sido objetiva com vocês, passado todo o conhecimento e segurança de usar esse método, que ele é muito eficaz. E é isso. Então, eu já vou finalizar a aula. Uma boa noite para vocês, uma ótima semana. E se quiserem revisar, daqui a pouco vai subir lá para o YouTube, tá? Vocês podem olhar lá no YouTube do Equipe Raízes da Terra. Bora, bora, Gabi. Obrigada, viu, Denise? Boa noite.